Bom, galera, tudo bom? Estou fazendo esse vídeo para que todos possam estar estudando da matéria do Rafael, né, o nosso professor de informática. Eu fiz um exemplo de uma prova que ele possa estar passando, que está aqui do lado aqui. Então vamos resolver cada questão dessa, que é a matéria que ele passou na sala de aula. Acredito que ele não vai cobrar nada mais que isso. Então vamos resolver cada exemplo desse daqui, dessa lista de exercício, no Excel para que todo mundo possa entender bem como usar as fórmulas. Vamos lá. O primeiro exemplo que ele passou dentro da sala de aula é esse daqui, ó. Vamos supor, ele pode passar a questão assim, usando a planilha abaixo, esta planilha aqui, ó, né, com o nome dos alunos, as notas, ele pode pedir, calcule a média de cada aluno. Então, abrindo o Excel, já tenho aqui já preparado já uma planilha com o nome dos alunos, como vocês podem ver. Então, vou adicionar, no caso, as notas, né? 5.10, 8.3, 9, 4.8, 6.3, 4, 3.20, 5.8, 7.5, 5.8, 4.8 e 9.8. Então, depois que você, né, colocar os nomes, né, tudo certinho, fazer uma planilha igual essa que está aqui, correto? Você adiciona as notas. Caso, na hora que você adiciona as notas, ela apareça dessa forma, assim, sem aparecer as casas decimais, você pode aumentar as casas decimais aqui ou diminuir. Normalmente é bom deixar com 2 casas decimais, para ficar legal o exercício. Então vamos lá. Letra A. Calcule a média de cada aluno. Então, nessa coluna média, nós vamos calcular a média de cada aluno. Como é essa função média? A função média é a seguinte. Você vai colocar igual, média, com acento, porque se você não colocar o acento não vai entrar. Abre parêntese. Vai selecionar na linha vertical a linha do aluno Rafael, tá vendo? As 3 notas dele. Vai fechar o parêntese, correto? Estão conferindo. Média, abre parêntese, de B2 até D2, fecha parêntese, enter. Ele vai dar a média do aluno Rafael. Não há necessidade de fazer para todas as outras casas. Se você chegar aqui no canto, na hora que a setinha virar aquela cruzinha preta, você clica e arrasta para baixo, ela vai arrastar automaticamente a fórmula para as outras para baixo, correto? Então pronto. A letra A está pronta. Calcule a média de cada aluno. Agora ele pede para calcular a média da turma. Então, como vamos calcular a média da turma? Vamos colocar aqui, ó. Média, turma. Vamos abrir um pouco mais a célula. Nesse campo, você vai colocar igual, a mesma coisa, média, abre parêntese. Então, você vai selecionar o campo da média de todos os alunos, né? Esse campo de média, vai fechar o parêntese e vai dar Enter. Ele vai te dar, no caso aqui, a média da turma, correto? Média da turma. Então, tá aqui, ó. Média, abre parênteses, seleciona a coluna de média, fecha parênteses e Enter, ele vai te dar a média da turma. A letra C, ele pede para desenvolver um gráfico com o nome dos alunos e a nota 1, 2 e 3. Nós vamos selecionar o nome dos alunos, clica na primeira célula aqui, clica, arrasta para baixo. Vamos arrastar até a nota 3. Vocês podem soltar e vai perceber que vai ficar marcado o nome dos alunos, a nota 1, a nota 2 e a nota 3. Tome cuidado para não selecionar a média da turma ou a média de cada aluno, porque ele pede só nome dos alunos e nota 1, 2 e 3. Selecionando essa parte, você vai clicar em Inserir, Gráfico, vai selecionar colunas, no caso, e seleciona a coluna mais simples, para não ficar muito complicado. Vamos selecionar a coluna mais simples aqui, ó. A primeira. Pronto. Seu gráfico está pronto.
ele te dá o gráfico com o nome dos alunos, as notas 1, 2 e 3. Correto? Primeiro exercício feito. Vamos passar para o segundo exemplo, que eu já deixei mais ou menos pronto aqui também, ó. Você vai montar essa planilha no Excel, né, colocando o valor do gasto mensal, vai escrever lá tudo direitinho, vai colocar os meses, tudo certinho, os valores, tudo certinho. Caso você insira o valor, um exemplo que pode acontecer, você vai inserir o valor, ele vai ficar assim, ó, sem os cifrões, tá vendo? Fica sem os cifrões. O que você faz? Nesse campo número, você vai clicar aqui e vai selecionar contábil ou moeda, tanto faz, uma das duas. Na hora que você seleciona uma das duas, vai aparecer já os cifrões e vai aparecer como dinheiro, quer dizer que você está tratando essa célula como dinheiro. Ok? Perfeito. Então vamos lá. Ele pede na letra A para que nós possamos calcular todos os gastos, calcular o total de gastos em cada mês. Então, em cada mês, essa linha aqui é um total de gasto por mês, certo? Então, no mês de junho, você gastou 600, mais 452, mais 225. Nesse campo aqui, total, você vai colocar igual. Vamos usar a função soma para calcular a soma total do gasto desse mês. Você vai abrir parêntese, vai selecionar essa linha vertical, que é os gastos desse mês de junho, vai fechar o parêntese e vai dar Enter. Pronto, ele te deu a soma total do gasto desse mês. Você vai clicar na primeira, vai aparecer isso daqui, você pode ignorar esse erro, você vai clicar na primeira e vai arrastar para baixo, certo? Você vai ver que vai aparecer um erro aqui, você ignora ele. Pronto. Você vai ter aqui, no caso, a soma dessas linhas verticais aqui, que é os gastos de cada mês. A letra A está pronta. No caso da letra B, ele está pedindo para calcular o total de gastos dos itens informados. Então, ele quer o total de gasto do material de construção, da mão de obra e de outras despesas. Então, você vai fazer o mesmo procedimento, só que na coluna horizontal. Você vai colocar aqui igual, soma, abre parêntese, vai selecionar esta coluna, certo? Que é o item material de construção, vai fechar o parêntese e vai dar Enter. Pronto, ele somou toda esta coluna aqui, correto? Você não precisa fazer para as outras. Você clica aqui e vai arrastar até o final. Então, você tem o total da sua mão de obra, né? O total da sua mão de obra, o total de outras despesas e o total dos seus totais, ou seja, o gasto total que você gastou em tudo. No final, ele pede aqui, ó, desenvolva um gráfico com meses e gastos de cada item. Então, ele quer isso daqui, ó, os meses, clica, seleciona os meses e cada item, certo? Lembrando para tomar cuidado de não selecionar os totais aqui, correto? Porque ele pediu o gasto de cada item. Nós vamos lá em inserir, gráfico, colunas, seleciono o mais simplesinho para não dar muito trabalho. Pronto, seu gráfico aqui está pronto. Tá vendo? Cada item, cada mês, você consegue visualizar qual item você gastou mais em cada mês. Exercício número 2 está pronto. Vamos, no caso, agora para o exercício de empréstimo. Lembrando que o exercício de empréstimo, eu pus aqui um relembrando a matéria para que a gente relembre alguns conceitos básicos, que inclusive nós estamos vendo nas aulas de métodos quantitativos. NPER é o número de períodos de um pagamento. Pagamento é o pagamento de um período de uma unidade lógica, ou seja, a parcela. A taxa indica a taxa de juros por período de uma anuidade, que é, no caso, a taxa, né, que em métodos quantitativos a gente sabe que é o I. E o valor presente é o valor presente do empréstimo. Nesse caso, nós vamos usar as funções financeiras do Excel. Uma forma bem fácil de estar fazendo esse exercício é utilizando a função financeira do Excel. Então, vamos lá. Vamos supor, você vai colocar aqui, vamos para o exercício 3 aqui, o exemplo 3. A primeira coisa que nós temos que fazer, gente, é extrair os dados, certo? É igual quando a gente faz o exercício de métodos quantitativos. Vamos extrair os dados primeiro.
Supondo que você queira saber a taxa de juros que está sendo cobrada por um empréstimo de R$ 2.000 em 4 anos com pagamentos mensais de R$ 200. Então, extraindo, nós temos um VP, que é um valor presente de 2.000, certo? Nós temos um NPER, que é o tempo, né, o período pago de 4 anos, certo? E nós temos um pagamento, que é o PGTO, né, pagamento de R$ 200 por mês, certo? Esses dois valores aqui, ó, ficaram sem uns cifrões, vamos colocar daquela forma, né? Moeda, pronto, ficaram com os cifrões. Você quer saber, no caso, sua taxa. É a sua taxa que você quer saber. Lembrando que a taxa, para você somar a taxa, se você lançar o valor aqui como 4, ele vai identificar esse valor como 4 meses. Como são 4 anos, nós temos que lançar como meses. O que nós podemos fazer aqui para facilitar a nossa vida? Olha, sem usar a calculadora. F2, nós sabemos que 4 anos, vamos apagar o 4. 4 anos é igual, né? Quantos meses tem um ano? Então, 4 anos vezes 12. Então, nós sabemos que dá 48 meses, correto? Então, 48 meses. Eu quero saber a taxa. Então, vamos lá, olha aqui, ó. Vamos apertar aqui, ó, igual. Nós vamos aqui clicar inserir função. Para facilitar, vai aparecer esse quadradinho. Nós podemos selecionar aqui, ó, funções financeiras. Você vai digitar, você vai clicar aqui embaixo aqui, ó, e digitar taxa. Vai aparecer a taxa, tá vendo? Clique em taxa, dá OK. Ele vai te pedir o número de períodos. Você clica aqui dentro e clica lá na célula 48, número de períodos. Olha, cliquei na célula, apareceu aqui. Ele vai te pedir o valor do pagamento. Como nós estamos trabalhando com uma fórmula financeira, o pagamento é um dinheiro que está saindo do seu bolso para pagar o empréstimo. Então, nós temos que lembrar que esse pagamento ele tem que ser negativo. Então, sempre temos que colocar o valor negativo no pagamento, senão a fórmula não vai fechar. Então, no pagamento, vamos colocar menos, né, 200, ok? O valor presente, 2.000. Certo? E vamos dar OK. Pronto. Nossa taxa é de 10% ao ano. Correto? Tá aqui. Fácil. Vamos para o próximo exercício. Exemplo 4 aqui, ó. Supondo que você fez um empréstimo ao senhor Modesto de R$ 3.800, pagos durante 6 meses, a uma taxa anual de 10%, qual o valor de cada parcela? Então, vamos lá. Nós temos um VP, você está emprestando para o senhor Modesto 3.800. Nós temos um NPER, um período de 6 meses. E nós temos uma taxa de 10%. Né? Vamos transformar esse valor em contábil. Está aqui, contábil. Então, você quer saber o valor do seu pagamento, PGTO, correto? Então, vamos lá, ó. Vamos clicar em inserir função. Você já vai estar selecionado financeira. Você clica aqui, gente, você quer o PGTO, pagamento, tá aqui, ó, PGTO. Você vai dar OK. Então, você clicando aqui, você vai clicar, vai te pedir a taxa. Clica sobre a taxa, clica na célula onde está a taxa. Você quer um período, clica sobre a tecla, sobre a célula que é o período, 6 meses. Você tem o VP, clica sobre o VP. Vamos relembrar, só um minuto, voltando aqui, ó. Você quer o VP. Você não concorda que o VP você está emprestando para o Modesto, o senhor Modesto. Então quer dizer que você está saindo do seu bolso. Então o VP tem que ser o quê? Negativo. Você tem que colocar o VP negativo. Olha aqui, ó, VP negativo. Você vai dar OK, vai aparecer o valor da parcela. Ah, mas e se eu esquecer de colocar o VP negativo, o que vai acontecer? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, se você não colocar o VP negativo, no caso, vamos tirar o menos lá da frente, e der OK,
sua parcela vai ficar negativa. Você sabe que esse é o valor que o modesto vai estar pagando, ou seja, ele vai ficar negativo para o modesto, mas não vai ser um valor que vai estar entrando positivo para você. Então, você sabe que o valor da parcela é esse. Se você esquecer de colocar o negativo, você não vai lançar que a parcela vai ficar negativa esse valor. Você sabe que a parcela é 872,51 durante 6 meses, a taxa de 10%. Correto? Beleza. Então, vamos para o próximo e último exemplo. Tá aqui, vamos para ele aqui, que foi o passado na última aula, que foi aquela atividade em trio. Vou pular aqui para a próxima aba, já deixei pronto aqui, usando a planilha abaixo, né? No caso você vai montar essa planilha que nem eu montei aqui, com os nomes, eu já fiz para adiantar, correto? Com os nomes, né? INSS e RPF, que é Imposto de Renda sobre Pessoa Física, para quem não sabe, e o salário líquido. Então você tem aqui, ó, o João Antônio recebe esse valor, o Márcio esse valor, o André, o Paulo esse valor e a Paula Regina esse valor. Ok? Correto. Então ele vai pedir aqui, ó, elabore uma planilha que contenha o nome do funcionário, o valor bruto a receber e o desconto de INSS de 5%. Ou seja, o desconto de INSS de 5% é para todo mundo, diferente do valor. Porém, ele coloca aqui, ó, o desconto de imposto de renda vai ser variável. Até R$ 909 o desconto é de 1%, de R$ 909,01 a R$ 1.800 o desconto é de 3% e acima de R$ 1.800 o desconto é de 5%. E ele quer saber o salário líquido, que é essa parte do final. E depois ele pede para que a gente elabore um gráfico correspondente ao nome do funcionário e o salário líquido apresentado na planilha. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro essa parte aqui, ó. O desconto de INSS de 5%. Como que nós vamos fazer esse desconto? 5% é esse valor vezes 5%. Então é bem fácil, olha, gente. Nós vamos colocar um igual. Vamos clicar em cima da célula desse valor, que é a célula que você quer multiplicar, vezes, né, que é o asterisco, vezes 5%. Simples. Deu Enter, ele fez a soma dos 5% desse valor. Como aprendemos nos exercícios anteriores, não precisa repetir para fórmulas abaixo. Vamos clicar e arrastar até lá embaixo. Pronto, ele calculou 5% de todos esses valores. Aqui no imposto de renda de pessoa física, nós temos que usar a fórmula condicional, a fórmula SI, que é a forma que ele pediu para que a gente trabalhasse, que a gente estudasse, né, na última aula para que fizesse o exercício em trio. Essa função ela é um pouquinho complicada, ela é um pouquinho maior. Eu vou até abrir um espaço aqui. Deixa eu abrir um espaço aqui para que possa ficar melhor para vocês visualizarem. Vou puxar para cá, abrir um espaço aqui. Só um minuto. Vou abrir mais um espaço aqui. Ele tá bom. Vou abrir um espaço aqui, certo? Ok. Vou abrir um pouco aqui para ficar melhor para vocês visualizarem a fórmula que vai aparecer aqui. Então vamos lá. Nós temos que usar a fórmula SI, ou seja, essa fórmula é condicional. Ela impõe uma condição ao que eu vou fazer aqui, nesse campo aqui. Então vamos lá. A fórmula condicional é a seguinte. Nós vamos colocar igual, correto? Se vamos abrir um parêntese, que ele vai fazer um teste lógico se o valor é verdadeiro ou se é falso. Para ficar mais fácil a nossa visualização, depois que você abrir o parêntese, depois do se, na hora que você abrir o parêntese, você clica aqui em função. Ele vai cair naquele teste lógico, olha aqui, ó. Lembra que nós usamos agora há pouco aqui no empréstimo, só que um pouco diferente, né? Então você vai fazer um teste lógico. Qual que é o teste lógico? Se, no caso, se este valor, né, B2 for menor que 909, correto? Que ele fala aqui, ó, né? Até 909, desconto de 1%. Então, se B2, deixa eu colocar aqui embaixo para ficar melhor, ó. Se B2 for menor que 909, então B2, clica lá no B2, tá vendo? Olha lá, B2 vezes 1%. Não, perdão, desculpa, não.
Vamos apagar aqui, ó. Se B2 menor que 909, se verdadeiro, nós temos que clicar aqui, ó. Ele vai fazer esse teste lógico. Se B2 menor que 909. Se verdadeiro, ele vai multiplicar você vai clicar lá em B2 vezes 1%, correto? Então, beleza. Agora, se for falso, se B2 for maior que 909, então nós temos aqui, ó, né? De 901 a 1800, ele vai multiplicar 3%. Então, B2 vezes 3%, certo? E você vai dar OK. Você vai ver que ele multiplicou esse valor por 3%. Porque ele ficou na casa entre 909,1, certo? Que ele é maior que 909, esse valor é maior que 909, porém ele é menor que 1800, que ele é de 909,1 a 1800, 1750. Ele vai dar um desconto de 3%. Então, o que aconteceu? A função, vou clicar aqui só para que vocês vejam, a função ela fala aqui, ó, B2 é menor que 909? Ele é falso, porque B2 é maior, olha aqui, 1750. Então, se ele é falso, ele multiplicou por 3%. Porém, a função ainda não está completa. A função não está completa. Por quê? Porque nós temos mais uma condicional aqui. Acima de 1.800, ele tem que dar um desconto de 5%. Então, nós temos que completar nossa função. Como nós vamos completar essa função? Nós vamos clicar aqui em cima, aqui. Vamos dar um mais, vamos clicar em mais. Se abrir um parêntese, tá vendo? Vamos clicar mais, se abrir um parêntese. Vamos clicar aqui para que o Excel possa nos auxiliar no teste lógico. Porém, a nossa próxima condição é se o valor for acima. Então, se B2, né? Clica lá em B2, lá, ó, clicou em B2, apareceu aqui, for maior, vamos colocar a função maior que 1.800, certo? Maior que 1.800. Se for verdadeiro, ele vai multiplicar por quanto? Aqui que está a jogada da função. Preste atenção no raciocínio. Se no caso B2, vamos supor aqui o número 2100, ele é maior que 909, certo? E maior que 909. Ele vai multiplicar 3%. Porém, o valor de 2100, ele é maior que 1.800, então ele tem que multiplicar 5%. Se ele já multiplicou 3%, você vai adicionar quanto? 3% menos 5%, você tem que adicionar mais somente 2% para inteirar os 5%. Então, você vai colocar aqui no verdadeiro 2%, correto? Se ele for verdadeiro. Então, você vai clicar em 2%, né? Perdão, aqui você tem que clicar lá, né, no B2, né? Aí você vai clicar vezes 2%. Se ele for verdadeiro, só se ele for verdadeiro. Se ele for falso, não vai fazer nada, não vai fazer diferença nenhuma. Então você vai clicar aqui no caso em OK. Pronto, a função está pronta. Você pode pegar aqui, ó, e arrastar até lá embaixo, que ele vai fazer as contas corretamente. Ele multiplicou esse valor que é maior que 1.800 por 5%, esse valor que é menor por 3, esse valor que é menor de 1.800 por 3, este valor que é maior, que é menor que 909 por 1%, e esse valor que é maior que 1.800, ele multiplicou por 5%. Ok, então dá para você visualizar bem a função aqui, ó. A função é a seguinte: se B2 menor que 902, ele vai multiplicar por 1%. Se maior, ele vai multiplicar por 3. Porém, mais se B2 maior que 1.800, ele vai multiplicar por mais 2%, para poder inteirar os 5%. Ok. Então, agora nós vamos fazer o valor líquido do salário bruto.
O que é o valor líquido? Se você descontou, aqui ele fala aqui que você vai dar o desconto de 5% do INSS e mais do imposto de renda. Então, o valor líquido é esse menos esse menos esse. Então, você vai colocar, vai formar essa função aqui, ó, igual o valor bruto menos. Você clica lá nessa célula, menos, clica na célula do INSS, menos, clica na célula do IRPF, aqui do Imposto de Renda de Pessoa Física. Você vai dar Enter. Vai aparecer lá, esse valor menos esse vai dar esse valor. Não precisa fazer para as outras, só clicar aqui embaixo, arrastar, pronto. Você trouxe a fórmula até embaixo e ele já fez automaticamente em todas as outras células. Então, passando para a próxima parte, ele pede para elaborar um gráfico correspondente ao nome do funcionário e o salário líquido apresentado na planilha. Então, o que ele quer? Ele quer o nome do funcionário, que é esta coluna, o nome dos funcionários, e essa coluna é o salário líquido. Então, vamos lá, vamos prestar atenção. Nós vamos clicar sobre o nome, essa parte aqui nós vamos usar o mouse e o teclado. Então, gente, nós vamos segurar a tecla de Ctrl do teclado, a tecla Ctrl, a tecla abaixo do Shift, segura Ctrl, clica sobre o nome, arrasta até no último nome, selecionou, clica sobre o salário líquido, segura e arrasta até embaixo. Solta a tecla de Ctrl, você vai ver que vai ficar marcado, olha aqui, ó, você selecionou essa coluna e essa coluna. E essas colunas aqui não ficaram selecionadas, porque ele não pediu para que a gente selecionasse essas colunas. Inserir, gráfico, colunas, escolhe o mais simples, pronto. Está inserido o seu gráfico com, né, o nome. Opa, peraí, esse gráfico aqui, ó, nós vamos separar uma coisa aqui. Ele ficou errado, olha que nós temos ele pegou algumas séries aqui que não são séries correspondentes. Vamos fazer de novo aqui, ó. Vou deletar esse gráfico, vou selecionar os nomes, vou selecionar o valor líquido, inserir gráfico. Aqui, pronto, agora sim, ó. Agora sim. Na hora que for inserir esse gráfico, eu percebi que nós temos que inserir um gráfico melhor, ó. Você vai selecionar aqui, ó. Vou excluir de novo, vou fazer novamente, ó. Seleciona os nomes, segura Ctrl, seleciona o de cá. Ao inserir o gráfico, olha aqui, ó. Vamos selecionar esse primeiro gráfico coluna em 3D, olha aqui, ó. Que aí vai dar certo, olha lá, ó. Ficou o salário líquido, correto, o nome de cada funcionário e o salário líquido correspondente. Então, galera, é isso daí. Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube para que vocês possam estudar e vou postar também no grupo esse exercício para que quem queira imprimir possa estar fazendo, acompanhando o vídeo, tá ok? Então, valeu, galera. Até mais. Um abraço, tchau.